Fala pessoal, tudo bem com vocês? Arthur Azevedo falando aqui, sócio da empresa JVix Contabilidade. E nesse vídeo eu vou passar para vocês algumas regras a respeito do ICMS antecipado nas operações de frete, beleza? Então, se vocês não sabem quais são essas regras básicas para poder recolher o ICMS antecipado, é importante vocês se atentarem às regras que eu vou passar aqui para não ter problema, né, do caminhão ser autuado e parado em barreira fiscal, beleza? Então, vamos lá, me acompanhe. Pessoal, então eu vou compartilhar minha tela aqui para mostrar para vocês quais são essas regras básicas, beleza? Vem comigo aqui. O que nós temos aqui? Regras para ICMS antecipado no transporte. Basicamente, o que é? Bom, é o imposto recolhido antes da prestação do serviço, tá? É aplicável em determinadas operações de transporte, principalmente quando a transportadora não possui inscrição estadual no estado de início. Ou seja, você tem uma transportadora que é sitiada em um determinado estado e o que acontece? Você vai fazer um frete em um outro estado, né, que não é da sua transportadora. E aí existe a possibilidade do pagamento daquele ICMS de forma antecipada, beleza? E aí, o que acontece? Nós temos aqui alguns pontos básicos, né, para que vocês verifiquem, né, se vocês são obrigados a recolher esse ICMS antecipado. Então, o que nós temos aqui? Pontos básicos de verificação. Onde inicia o frete? Bom, se for no mesmo estado da transportadora, não tem necessidade de recolher ICMS antecipado, beleza? Então, vocês vão recolher esse ICMS dentro da apuração convencional, ok? E ser recolhido no mês seguinte, após o fechamento mensal, tá? Ou se for no outro estado, como eu mencionei anteriormente, aí existe essa necessidade do recolhimento antecipado, né? Outro ponto de verificação, se existe a inscrição estadual. Como eu mencionei, né, se você não tem inscrição estadual em outro estado, existe essa necessidade. Ah, mas e como que eu faço então para ter uma inscrição estadual em um outro estado? Bom, a regra seria criar uma filial naquele outro estado que você transporta, mas isso só faria sentido se você tiver operações corriqueiras naquele estado, né? Se for algo que acontece com muito volume, aí faz sentido. Agora, se você faz fretes em estados diferentes, né, com regularidade, né, nunca fica mantendo somente em um estado, então não faz muito sentido criar uma filial, beleza? E também é importante validar, né, a legislação que exige o recolhimento, né? É importante verificar isso porque nós temos ali alguns pontos específicos na leitura de algumas legislações, tá bom? E aí eu vou explicar para vocês que na legislação geralmente vai definir quem é o responsável por aquele recolhimento daquele ICMS, tá? E aí é o próximo tópico aqui, o responsável, né? Pode ser o transportador, né? A transportadora, aí ela recolhe diretamente, ela mesma vai lá, vai gerar a guia de GNRI e fazer aquele recolhimento, ou pode ser o tomador do frete, né? Em alguns estados atribuído ao contratante, né? Ao tomador daquele frete. Então ele que vai ser o responsável pelo recolhimento daquela guia. E é importante também entregar essa guia com o pagamento feito para o transportador para que ele possa até mesmo levar junto consigo no frete, né? Na operação, para não ter nenhum risco, né, na estrada, no seu trajeto, beleza? E aqui então nós vamos depender da legislação para poder identificar quem deve recolher aquele ICMS antecipado, se vai ser a própria transportadora ou se vai ser, né, o tomador daquele frete, beleza? E aí nós temos aqui a respeito dos percentuais. Bom, basicamente, geralmente fica entre 7% a 12%, dependendo do estado, pode até ter alguma outra variação, né, fugindo desses valores aqui. Mas vai ficar dentro desse parâmetro quando nós falamos de frete interestadual, ou seja, quando está saindo de um estado para o outro, né? Agora, quando o frete é intermunicipal, vamos supor, você tem a sua transportadora em um estado, vai para outro e dentro daquele outro estado você vai trafegar entre os municípios, né? Você vai ter que seguir a alíquota que aquele estado determina, né? O percentual que aquele estado determina,
beleza? Então, pessoal, esses são os pontos básicos que vocês precisam seguir para não ter problemas, né, com essas questões aí de ICMS antecipado nessas operações de frete, beleza? E aí, se essas informações fizeram sentido para vocês, se ajudou vocês nesse conhecimento, bom, então eu vou pedir que vocês possam deixar um like aqui no nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal e ative o sininho também para serem notificados, né, quando os novos vídeos saírem aqui. Além disso, compartilhe esse vídeo também com outras pessoas da área do transporte que precisam estar por dentro dessas informações, beleza? Além disso, se vocês estão à procura de uma contabilidade que entende da área do transporte, a JVix pode ajudar vocês, beleza? Eu vou deixar aqui um QR Code junto com o nosso telefone WhatsApp para vocês só apontarem a câmera do celular de vocês e serem direcionados para um bate-papo com a gente, beleza? E aí lá nós podemos trocar uma ideia e assim entender melhor como nós vamos poder ajudar vocês, tá joia? Bom, eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima. Tchau, tchau!